Olá pessoal, tudo bom? Então vamos começar aqui falando um pouquinho sobre números complexos. Então, números complexos. Ótimo. Então, antes de falar sobre números complexos, vamos fazer uma pequena revisão sobre conjuntos numéricos. A gente tem um primeiro conjunto numérico que seriam os naturais. Naturais são os números 1, 2, 3, 4, por aí vai, até o infinito. E aí, dependendo do livro que a gente segue, a gente vai ter o zero como natural ou não. Então não existe um consenso entre os matemáticos, basta a gente seguir a definição escolhida. Para a gente vai assumir que o zero é natural. Depois a gente tem o conjunto dos números inteiros, que são todos os naturais e também os números negativos. Depois desse, a gente tem o conjunto dos números racionais, que é o conjunto de todas as frações, ou seja, todos os números do tipo A sobre B, onde A e B são números inteiros, com a restrição que na fração o denominador não pode ser zero. E depois nós temos o conjunto dos números reais, que são todos os racionais, ou seja, todas as frações, união com todos os números que são irracionais, junto com os irracionais. Os irracionais são números que não podem ser escritos como frações. Exemplo de números irracionais, nós temos raiz quadrada de 2, raiz quadrada de todo e qualquer número primo. Nós temos também constantes matemáticas como o π, o e e outros números. Curiosamente, nós temos um número aqui que ele é irracional, que ele é fácil de ser gerado, mas não conseguimos colocar ele como fração, que é o número 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 4, 1, ou seja, entre cada novo 1, a quantidade de zeros vai aumentando. Então, 1 zero, 2 zeros, 3 zeros, 4 zeros, o próximo seria 5 zeros. E se eu for fazendo isso infinitamente, não tem como colocar esse número em forma de fração. Então a gente gera um gráfico mais ou menos assim, né? A gente tem o conjunto dos números naturais, aí um pouco maior do que ele, incluindo os naturais, nós temos os inteiros. Um pouco maior do que esse, incluindo os inteiros, nós temos os racionais. E incluindo os racionais, um pouco maior que os racionais, nós temos os reais. Quando eu digo um pouco maior, quer dizer que tem elementos nesse conjunto maior que não tem aqui embaixo. E aí, com esse conjunto dos reais, a gente resolve a maioria dos problemas até o terceiro bimestre do terceiro ano. A partir do quarto bimestre, a gente encontra alguns problemas onde os números reais não são suficientes. Então, só para dar um exemplo, essa equação aqui, x menos 5 igual a zero, ela tem uma solução. Por exemplo, x igual a 5. Bem, x sendo igual a 5, essa solução pertence aos números naturais. Essa aqui, x mais 5 igual a zero. A gente poderia ver que não tem nenhum número somado com 5 que dá zero, a menos que esse número em questão represente uma dívida de menos 5. E esse número não é natural, mas é um número inteiro. E aqui, 2 vezes x menos 1 igual a zero. Bem, não tem nenhum número inteiro que satisfaça essa equação, mas x igual a 1 sobre 2, que é uma fração que pertence ao conjunto dos racionais, satisfaz essa equação. Aqui, x ao quadrado menos 2 igual a zero. Bem, não tem nenhum número racional que elevado ao quadrado e depois subtraído 2 seja igual a zero.
mas se nós estendermos esse conjunto para os números reais, nós vemos que x igual a 2 é uma solução da equação. Então, à medida que as equações vão ficando mais complicadas, eu vou precisando expandir o meu conjunto para encontrar uma solução. E aí a gente cai aqui, ó, x ao quadrado mais 1 igual a zero. Aqui eu vou fazer uma pequena correção, que aqui nós temos duas soluções. Nós temos x igual a raiz quadrada de 2 e x igual a menos raiz quadrada de 2. Ambos são soluções daquela equação ali. E aqui x ao quadrado igual a menos 1. Bem, se a gente fosse resolver essa equação, vamos colocar ela aqui, x ao quadrado mais 1 igual a zero, aqui ficaria com x igual a raiz quadrada de menos 1. Mas a gente não tem uma solução para isso aqui, né? Não tem nenhum número que é ao quadrado, não tem nenhum número que ao quadrado seja igual a menos 1. A gente pode fazer alguns testes, né? Um número que multiplicado por ele mesmo seja igual a menos 1. Em qualquer número que eu coloque aqui, seja ele positivo ou negativo, a multiplicação de dois números de 1 vezes 1 dá 1 positivo. A multiplicação de menos 1 com menos 1 também dá 1 positivo. E aí, por exaustão, a gente verifica que não existe um número real que seja igual, não existe nenhum número real que multiplicado por ele mesmo seja igual a menos 1. Então a gente estende esse conjunto, e aí vamos dizer que a raiz quadrada de menos 1, eu vou dizer que é i sendo pertencente a um novo conjunto, que vai ser o nosso conjunto dos números complexos. Então, se eu chamar i como raiz quadrada de menos 1, e aqui eu vou dar um destaque nele. Então, i igual a raiz quadrada de menos 1. Esse destaque ficou horrível, né? I igual a raiz quadrada de menos 1. E sendo igual a raiz quadrada de menos 1, pertencente aos números complexos, eu vou verificar que isso é solução. Então vamos ver. Se i é igual a raiz quadrada de menos 1, então se eu elevar raiz quadrada de menos 1 ao quadrado, isso vai ficar igual a i ao quadrado. Então, Jax, menos 1 é igual a i ao quadrado. Sabendo disso, eu vou verificar que i é solução dessa equação. X ao quadrado mais 1 igual a zero. Então eu vou ter que, se no lugar do x eu colocar i, vai ficar com i ao quadrado mais 1 igual a zero. I ao quadrado é menos 1. Mais 1, zerou. Beleza. Curiosamente, se eu testar no lugar de x ao quadrado, se eu testar menos i, ora, menos i ao quadrado é menos i, que multiplica menos i, que ficou ruim, né? Mais 1. Menos i vezes menos i, menos com menos mais, então isso aqui ficou mais i ao quadrado mais 1 igual a zero. Só que i ao quadrado é menos 1. Ora, isso aqui é menos 1 mais 1, que de fato é zero. Então, para cá, nós temos duas soluções. X igual a i ou x igual a menos i. E isso pertence ao conjunto dos números complexos. Então, eu tive que criar um elemento novo chamado de raiz quadrada de menos 1 para conseguir solucionar aquilo lá.
será que eu vou ter que criar vários elementos? Por exemplo, essa aqui, x ao quadrado mais 9 igual a zero. Bem, se eu for solucionar isso, eu preciso encontrar um número, um x elevado a 2, que seja igual a menos 9. Fazendo a mesma analogia, eu preciso de um número vezes ele mesmo, que seja igual a 9, menos 9. Bem, eu tentaria o 3, né? Só que 3 vezes 3 é 9 positivo. Então, vou tentar o menos 3. Só que menos 3 vezes menos 3 também é 9 positivo. Então, conclui-se aqui que não existe um número real que multiplicado por ele mesmo seja igual a menos 9. Entretanto, sabendo que i elevado i vezes i é menos 1, eu vou tentar isso aqui como solução. Ó. Será que isso dá certo? 3i que multiplica 3i. Então, 3 vezes 3, 9, i vezes i ao quadrado. I ao quadrado é menos 1, portanto, menos 9. Então, consigo verificar que, para essa equação, x igual a 3i é solução. E aqui a gente pode testar outra também, né? Menos 3i ao quadrado mais 9, será que dá zero? Menos 3i é menos 3i, que multiplica menos 3i, mais 9 igual a zero. Então, esse aqui ficou menos com menos mais, 3 vezes 3, 9, i vezes i ao quadrado. I ao quadrado é menos 1, então 9 vezes menos 1, mais 9, ficou menos 9 mais 9, que de fato é zero. Então, o lado esquerdo ficou igual ao lado direito. Então, eu tenho duas soluções, x igual a 3i e x igual a menos 3i, são soluções. Beleza, isso foi uma breve explicação para a gente definir agora o nosso conjunto dos números complexos. Então, seja z um elemento pertencente aos números complexos, a gente vai definir como z sendo uma soma entre a mais bi, com a sendo um número a e b sendo números reais. Então, um exemplo de número complexo seria isso aqui, 2 mais 3i. Esse é um número complexo. Lembrando que 3i é nada mais, nada menos do que uma raiz quadrada de menos 9. Z igual a 5i mais 7. Isso também é um número complexo. Então, a gente vai representar um número complexo como sendo aqueles números onde tem a presença do i. Só que se a gente voltar aqui na parte anterior, os reais é um subconjunto dos complexos. Portanto, esse número aqui, ó, z igual a 2, ele também é um número complexo, porque ele pode ser escrito como 2 mais 0i. Esse número aqui, 7i, é um número complexo. Na verdade, ele é 0 mais 7 vezes i. Então, esse tipo de número aqui em particular, a gente vai dizer que ele é um imaginário puro. Por que isso aqui ficou tão comprido? Vai dizer que ele é um imaginário puro. Puro porque a parte real dele é zero. E quando a gente tiver a parte imaginária sendo zero, isso significa simplesmente que nós estamos falando de um número real. Não gostei que ficou comprido assim. Número real. Então, imaginário puro quando a parte real for zero, número real quando a parte imaginária for zero, e a gente vai chamar de número complexo tudo. Número complexo.
basicamente aqueles que têm parte real e parte imaginária. Aqui eu falei de parte real e parte imaginária, mas eu não defini muito bem o que é parte real. Então, dado o número complexo z, eu vou dizer que a parte real de z é aquela parte que não está multiplicando o i, que é a raiz quadrada de menos 1. Então, aqui eu vou chamar de z1, z2, z3 e z4. Então, nesse exemplo, a parte real de z1 é 2. A parte imaginária de z1 é 3. Aqui, parte real de z2 é 7. A parte imaginária de z2 é 5. A parte real de z3 é 2. A parte imaginária de z3 é 0. Observe que a parte imaginária é o número que multiplica i, não envolve propriamente o i. Eita. E por último, a parte real de z4 é 0 e a parte imaginária de z4 é 7. Suave na nave? Vamos fazer mais umzinho. Considere um número real z igual a menos 7i vezes raiz quadrada de 5. Qual que é a parte real desse número complexo? 0. A parte real é 0. Porque não tem nenhum número somando com i. E qual que é a parte imaginária de z? Bem, a parte imaginária de z são todos os números que multiplicam i. Então aqui a parte imaginária vai ser menos 7 vezes raiz quadrada de 5. E por aí a gente encerra a nossa introdução sobre números complexos. O que é a parte? Eu não vou fazer mais umzinho. Considere que z igual a 8 mais raiz quadrada de 2 menos 5i, tudo dividido por 3. Para descobrir a parte real e a parte imaginária desse número, eu tenho que tentar separar melhor o i. Então isso aqui eu posso reescrever como sendo 8 mais raiz quadrada de 2 menos 5i. Isso aqui dividido por 3, isso aqui dividido por 3. Desse jeito eu consegui separar, deixa eu ver qual cor que eu usei para a parte real, roxo. Então aqui eu consegui separar esse, e qual cor que eu usei para a parte imaginária? Vermelho. Então, desse jeito fica mais claro que a parte real de z é igual a 8 mais raiz quadrada de 2 sobre 3, e a parte imaginária de z, opa, yay! Droga. E a parte imaginária de z é igual a menos 5 sobre 3. Suave, tem um deverzinho para fazer. Beleza? Falou, valeu, galera. Até!